que o atual modelo de desenvolvimento, que é um modelo construído na modernidade, na chamada modernidade, ele não serve mais, ele fracassou. Então a gente assistiu às várias crises, a crise ambiental, a crises econômicas, a crises políticas. Então houve um fracasso desse modelo que foi construído pelo Ocidente. O nome da nossa tribo é tribo Chucuru do Ororubá. Chucuru do Ororubá significa o respeito do índio com a natureza. Ororubá é um pau, o Chucuru é o uru, o pássaro que na mata, que faz a ligação. Chucuru do Ororubá, respeito do índio com a natureza. Essa Serra do Ororubá é localizada aqui, ao lado direito, quem vem vindo de Recife, no município de Pesqueira. O nosso povo é um povo sofrido há mais de 500 anos, né, pela exploração da europeia que invadiram nossas terras, Roraima, Rondônia, Maranhão, e que a gente começou a se articular a partir da nossa necessidade. A necessidade e a opressão exigiu que a gente tinha que se organizar. E a gente sabe que para a gente se organizar é preciso que saia da articulação dos próprios velhos, que foram os primeiros que foram massacrados, sofreram perseguições por conta da terra, perseguição política, outros foram até ameaçados de morte, outros foram mortos tragicamente por alguns latifundiários na época, e que essa perseguição nunca deixou de acontecer. E os povos indígenas, de maneira inteligente, eles, diante desse contexto, esse contexto histórico, eles disseram, olha, nós temos uma proposta alternativa a esse modelo dominante, é o modelo do bem viver. E começaram então, entre eles e indígenas, começaram a refletir e a construir mais a partir desse conceito, algumas ideias a partir desse conceito. E foram, nesse processo, dando forma, né, e conteúdo à ideia. Aí, os povos agora fazem uma discussão onde o modelo do bem viver, ele entra num processo de descolonização. Então ele apresenta uma novidade, que é descolonizar, é desfazer o que foi feito ao longo de 500 anos e que resultou em consequências ruins, negativas para os povos, e pensar agora, dentro da descolonização, a construção de uma outra proposta. E o bem viver, então, é uma proposta que inova em vários aspectos, principalmente porque ele traz, né, para a compreensão de mundo esses valores cósmicos que foram totalmente abandonados durante o processo de colonização. E isso significa uma mudança substancial na forma de pensar, que dentro da visão de mundo, da cosmologia dos povos andinos, tem uma expressão que retrata isso, que é a expressão Pachacuti, que significa uma reviravolta, uma transformação total. O Toré é uma religião especificamente que nós temos, que ela dá o dom da natureza para mostrar para a gente a forma como a gente pode desenvolver todo o processo de luta, né? De reivindicação e também unificar o pessoal. O modelo do bem viver, ele recoloca, ele traz, ele recupera a natureza como parte integrante de qualquer forma de vida, seja da vida humana, seja da vida animal, seja da vida vegetal. E a natureza, ela é o ponto central desse projeto. Então a gente tira o ser humano do centro e a gente coloca a natureza. O direito do ser humano está relacionado, interagindo com os direitos da natureza. Para nós, a gente tem a terra como a nossa mãe. Então, se ela é nossa mãe, ela que dá todo o fruto de sobrevivência para nós, então ela deve ser zelada e preservada a partir das pedras, as águas e as matas. Porque nós não temos a terra como objeto de especulação, a terra como um objeto para negócio. Terra em si, quando a gente sabe que quando Deus criou a terra, não criou para ninguém fazer da terra um comércio, tá vendendo terra. A terra é para a sobrevivência de todo sobrevivente que existe em cima dela. O bem viver vai assim, gerando uma transformação na forma de pensar, na forma de ver o mundo. Se começa também a escrever sobre o modelo do bem viver, e à medida que as pessoas vão mudando também as suas mentalidades, a sua forma de ver o mundo, elas vão também criando a possibilidade de construir, né, na prática
essa experiência do bem viver. Os latifundiários, principalmente, e fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, veem isso de outra forma. Eles usam a terra para exploração, desmatar e ganhar dinheiro, vender a terra e criar gado, muitas vezes explorar os pobres, sucar o suor do pobre, mas deixar o pobre morrer de fome. A novidade do povo chucuru é que o envolvimento traz a perspectiva de um olhar diferente sobre o planeta Terra, sobre o território tradicional e sobre as pessoas e sobre os valores do universo, os valores cósmicos, toda a mística do povo chucuru, a espiritualidade do povo chucuru, ela agora se torna ainda mais presente, ainda mais importante dentro desse processo. As escolas só ensinavam para as crianças que o Brasil tinha sido descoberto, mas nunca disse para ninguém que o Brasil foi invadido. Nunca disse para ninguém que essa terra era dos povos indígenas. Então, só a partir das escolas é que a gente tem que fazer o resgate cultural e as crianças, no futuro, é que tomar conta e dar conta desse processo de caminhada que a gente está seguindo. Essa questão da cosmologia, essa forma de ver o mundo, de ver o planeta, uma figura carismática, figura que está presente na luta do povo chucuru, o Cacique Chicão, ele sempre trabalhou muito essa questão na mística chucuru, a presença da mãe natureza, né? Tanto Chicão como Zenilda hoje expressa muito isso, verbaliza muito isso, né? E o Chicão, quando se referia ao planeta Terra como um corpo, né, ele falava sempre fazendo analogia das coisas que identifica na natureza com o corpo humano, que é o corpo mais conhecido de todos nós. E aí ele identificava nesse corpo do planeta Terra os elementos que vão sendo associados, como pedras que associavam aos ossos, que têm essa capacidade de sustentar o corpo que sobre ele se conforma, se coloca, a questão das águas que irrigam a terra, irrigam o planeta, assim como o sangue faz a irrigação no corpo humano, a questão das plantas, das matas, como os pelos e o cabelo que protege, que dá então essa complementaridade, que é outro elemento importante. Então a analogia, a comparação que o modelo do bem viver ressalta, e aí recupera com bastante propriedade, é a valorização da agricultura. Quer dizer, os povos que originalmente eram coletores, eram caçadores e depois foram desenvolvendo as técnicas de agricultura, eles depois foram alienados desse processo, porque a agricultura se tornou a agricultura do mercado, o agronegócio, a agroindústria, a agroexportação. Então, a agricultura deixou de ser um modelo de vida para ser um meio de enriquecimento dos grandes empreendedores. E o modelo do bem viver, ele faz uma viagem de volta a essa origem da agricultura e na identificação das pessoas com a agricultura. Quer dizer, a própria identidade do agricultor ela é recuperada, porque hoje nós temos a identidade do empresário. E a gente não está preocupado com tempo, não. A gente quer que a gente consiga absorver, né, essa ideia, entender essa ideia, né, que significa o bem viver. Então, a sugestão é que a gente vá para os trabalhos de grupo. O indivíduo tem que estar de bem consigo mesmo, ter uma boa interação com o próximo e com a natureza. É aquela que tem diálogo com a comunidade, cooperação e envolvimento de todos. É aquela que tem uma vivência harmoniosa com as pessoas e a natureza. Que são eles: a união, coletividade, autonomia, identidade, trabalho, preservação da cultura simbólica e material e comunicação. E como consequência, a gente teve a conquista da terra, a forma de organização, o fortalecimento da nossa cultura e um envolvimento maior com as ações. Pontos positivos e negativos. Dentro dos pontos positivos nós temos fortalecimento da luta, a conquista de benefícios para o povo como saúde, educação e outros, consolidação das organizações e etc. Nos pontos negativos, nós temos enfraquecimento da luta, concentração do poder e aumento da desigualdade social. Também o individualismo gera
é essa coisa da desvalorização da cultura, né? E aí você, aos poucos, sozinho, só você e sua família e tal, você agora vai querer pensar naquilo que levou o povo a travar a luta que travou e a ter as conquistas que teve, que foi exatamente a cultura, Quer dizer, né? que os valores dos jovens é a partir dos ensinamentos dos mais velhos, né? Então estamos aqui, jovens, firmes, fortes, vamos trazer mais jovens para que essa luta não pare. Então estamos aí, juventude. Porque o projeto do Bem Viver é construído não de cima para baixo, mas é de baixo para cima, né? Ouvindo a todos, discutindo, aprofundando, né? Vendo a opinião de cada um, se ela está certa, se está errada, e assim consensuando, né? e assumindo as responsabilidades. Com os teus estandartes esticados, bandeiras, caravelas em fundo branco. Sou um povo sem estado, sem escrita, representados pelas conversas. Se preferir, histórias orais. Leia fumaça, não me aceito seu borra-tinta, seu buckshot, cabeça louca, colonizador, frufru. Estendo no meu peito minhas pulseiras e meu cocar. Corra daqui, pois traiu a minha hospitalidade. É guerra, a terra é minha. Olha como é bonita a quebrada bonita. O nome da nossa tribo é tribo Chucuru do Ororubá.